Bom, pessoal, vamos lá. A gente está aqui hoje para falar das carteiras recomendadas, dessa vez para o mês de maio. E assim, como sempre, a gente começa falando um pouco do pano de fundo, do que motivou as nossas decisões antes de entrar no caso a caso. Eu acho que a primeira coisa que eu destacaria para esse mês de maio é que a gente está ainda com um portfólio bastante diversificado, ainda tem bastante nomes que ganham com a queda dos juros. Acho que essa é uma tese que não foi muito bem ao longo desse ano de 2024, mas ainda não é hora de desistir dela, até pelos últimos dados que a gente viu no final do mês de abril, ainda estão mostrando que essa tese ainda é válida. Mas a gente também está percebendo um outro fator aqui interessante, que vai chamar a atenção, é que a gente está vendo as empresas de commodities voltando a ter um desempenho um pouco mais robusto, então a gente acabou voltando a incluir um pouco mais de empresas de commodities nos nossos portfólios. Acho que essa foi a grande novidade aqui para esse mês de maio. E começando aqui pela carteira valor, esse já é um caso onde a gente fez um pouco isso, reduziu um pouco a exposição a nomes que ganham com a queda dos juros e aumentou um pouco os nomes de commodities, então a gente acabou fazendo algumas trocas aqui, tirou Cyrela e colocou Iguatemi. Aqui no caso a troca é mais ou menos parecida, a gente tirou duas, fez uma mudança aí dentro do setor imobiliário, mas colocando Iguatemi, que é uma empresa de shoppings que vem apresentando bons resultados, deve continuar apresentando bons resultados, também é bem sensível à taxa de juros, e tirou Cyrela, que é uma empresa que está num momento ainda positivo, os resultados devem ser bons, mas é um setor que a gente vê como mais arriscado, principalmente por conta de ser um setor mais cíclico e também ser mais dependente até dos juros do que a própria Iguatemi, e também por conta do excesso de oferta que a gente está vendo no setor imobiliário aqui no Brasil. Também trocou o grupo SBF por Lojas Renner. Aqui a gente também fez uma mudança para deixar a carteira um pouco mais conservadora. Vai chamar a atenção que Lojas Renner é um nome mais líquido, tem uma liquidez maior, tem uma empresa maior também, e uma empresa mais simples, de certa forma. O grupo SBF, para quem não lembra, é uma empresa que tem a loja Centauro, mas também tem a operação da Nike aqui no Brasil, é um pouco mais difícil de avaliar. E outro ponto que motiva aqui a gente colocar a Renner, que é uma empresa que sempre foi uma das melhores empresas do setor de vestuário no Brasil, mas sofreu um pouco no ano passado por conta de concorrência internacional, também problemas na operação financeira, mas esses dois fatores, na nossa visão, já ficaram para trás. E por último, a gente tirou Açaí e colocou Vale. Aqui o lado positivo de Vale é que o preço do minério tem começado a mostrar algum repique, o preço do cobre disparou, então a gente está vendo os preços dos metais, de uma forma geral, dando uma melhorada, e Vale é uma ação que tende a se beneficiar disso, sem contar que a ação está ali perto ainda da mínima dos últimos anos. Na carteira Top Picks, a gente fez mudanças similares, a gente tirou aqui também EcoRodovias, Cruzeiro do Sul e Grupo SBF para colocar Sabesp, Redditor e Suzano. Aqui, como eu falei, a gente está tirando EcoRodovias, que é uma ação que subiu muito desde que a gente colocou nos portfólios, mas os últimos resultados já não têm sido tão bons, e colocou no lugar Sabesp, que é uma empresa um pouco mais defensiva e que vem aí mantendo um bom momento por conta da expectativa de privatização. Também tirou Cruzeiro do Sul, o setor de educação não vem performando bem nos últimos meses, os últimos resultados também não foram muito bons, ainda tem alguns ruídos com relação a possíveis revisões do MEC com relação a cursos à distância, também revisões nos cursos de medicina, enfim, é um setor que está um pouco tumultuado. A gente trocou então Cruzeiro do Sul por Redditor, voltou a colocar Redditor e ter uma empresa de saúde aqui no portfólio. E por último, como eu falei, a gente colocou Suzano, Qual que é a expectativa aqui de Suzano? É uma empresa que ganha com o dólar mais forte ou com o real mais fraco, é isso que a gente viu nos últimos meses. Além disso, a Suzano vem aumentando os preços da celulose, o que indica que os próximos resultados vão ser bons. Então a gente acha que essa adição de Suzano reduz um pouco o risco do portfólio, diversifica um pouco melhor e coloca uma empresa que está num momento bastante positivo aí por conta do aumento no preço da celulose no mercado internacional. Na carteira Small Caps, a gente fez trocas também parecidas, aqui tirou Cyrela, Cruzeiro do Sul, Jalles Machado e Grupo SBF para colocar Odontoprev, Iguatemi, 3R e Banco Pan. Também de novo aqui a gente está colocando 3R, que é uma empresa de petróleo, como eu falei, a gente está com um viés um pouco melhor para essas empresas de commodities, até porque o petróleo também subiu, eu falei já do minério de ferro, do cobre, mas o petróleo também vem mostrando uma recuperação ao longo de 2024. E também colocou o Banco Pan. Os bancos digitais, de uma forma geral, estão tendo resultados mais positivos, têm performado bem,
principalmente alguns bancos aqui no Brasil a gente tem que são negociados só via BDRs, como é o caso do Nubank e Banco Inter, mas o Banco Pan também vem tendo bons resultados, tá? Então a gente fez umas trocas aqui na carteira Small Caps, que é muito parecido com o que eu já falei para as outras carteiras, né? De colocar um pouco mais de empresa de commodities e tirar alguns nomes aqui mais sensíveis ao ciclo de corte de juros. E por último, penúltima, para falar a verdade, na carteira de dividendos a gente fez duas trocas. Essa é uma carteira que a gente mexe muito pouco, os grandes pagadores de dividendos já são conhecidos, ali também tem, além de Petro e Vale, né, que são grandes pagadores de dividendos, são empresas grandes no índice, então acaba que essa carteira tem menos mudanças do que o normal. Mas a gente aproveitou aqui para fazer duas trocas que eu acho interessante comentar. Primeiro a gente tirou o Banco ABC, que também é um banco que performou muito bem. O Banco ABC ficou nos nossos portfólios bastante tempo, tanto na carteira Small Caps quanto na carteira de dividendos, mas hoje a gente está vendo aqui um potencial um pouco melhor para a TIM, que vem dando bons resultados, principalmente depois dessa consolidação com a saída da Oi do mercado, né, e sendo adquirida pela TIM, pela Vivo e pela Claro. Os resultados do setor de telecom melhoraram, consequentemente os dividendos potenciais são maiores. E também tirou a Lupar para colocar a Ambev, tá? A Ambev caiu bastante nos últimos meses, particularmente depois da depreciação do peso na Argentina, que impactou bem negativamente os resultados, mas a gente acha que hoje isso já está bem precificado. A gente até começou já a ver o peso mostrando alguma tendência de melhora, a inflação caindo na Argentina. Acho que tudo isso tende a tirar um pouco o impacto negativo dessa operação da Argentina na Ambev, tá? Então pode ter um pedaço aí de reversão desse movimento negativo que a gente viu nos últimos meses. Por último, falando da carteira BDR, aqui também, de novo, a gente deixou tirou alguns nomes mais sensíveis aos juros, que são principalmente empresas de tecnologia lá fora. Então a gente tirou a SML, também tirou o Mercado Livre, e colocou no lugar também empresas de petróleo, que é o caso da Chevron, e o JP Morgan, que é um banco, tá? Vale destacar também que em alguns casos aqui, os bancos até são os casos menos sensíveis ao ciclo de corte de juros, tem performado bem, então a gente quis fazer essa mudança, dado que esse cenário de queda de juros, por mais que ele continue, ele vai ser bem mais lento do que o normal. Então a gente colocou algumas empresas aqui que estão numa dinâmica positiva, resultados bons, ou por conta do preço do petróleo subindo, que é o caso da Chevron, ou por conta da economia americana ainda forte, que é o caso do JP Morgan, mas um pouco menos sensível ao ciclo de corte de juros, tanto no Brasil quanto fora. Tá? Então esse é um pouco o pano de fundo, essas são as trocas que a gente fez para essa carteira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e também seguir a gente tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais.